Correção da atividade de artes do 8º ano do Ensino Fundamental 2, do dia 29/5/2020. Arquitetura militar. Receberam mais investimentos em termos de mão de obra, pois eram desenvolvidas pelos engenheiros militares e tinham como função a proteção do território. Suas principais construções são os fortes e as fortalezas. Estão em espaços cuja localização possibilita a vigilância e a ampla visibilidade, como altos de montanhas, estradas de baias e ilhas. Número 1. Quais as principais características da arquitetura militar? Simplicidade da forma, uso das formas geométricas, paredes caídas de branco, formas estatísticas irregulares, estabilidades, materiais resistentes, localização estratégica. Arquitetura civil. Marcada pela simplicidade, a arquitetura civil brasileira utilizava matérias improvisadas e bem precárias, e também mão de obra sem especialização, nos moldes europeus. A fim de baratear as construções, era utilizada taipa de pilão nas paredes externas. As casas geminadas e fachadas pintadas de branco para assemelhar-se às igrejas. Somente portas e janelas recebiam cores. A distinção entre casa e igreja se dava no tamanho dos prédios, sendo a igreja muito maior em escala. Devido às chuvas constantes em clima tropical, a criação de telhados de barros moldados manualmente, utilizando as coxas dos escravos, sendo esta a origem a expressão fazer nas coxas. O método produzia peças abauladas e alongadas, porém desiguais, e portanto criava telhados desiguais. Foi muito importante para escorrer a água das chuvas dos tropicais. São também características do estilo colonial: jardim interno, arborizado, portas e janelas voltadas para a rua, cantaria de pedra aparente, e nos sobrados as portas eram amplas na parte térrea. Número 2. Quais os marcos da arquitetura civil e quais matérias eram utilizadas? Ela é marcada pela simplicidade. A arquitetura civil brasileira utilizava materiais improvisados e bem precários, e também mão de obra sem especialização nos moldes europeus. A fim de baratear as construções, eram utilizadas taipas de pilão. Defina: taipa de pilão. A taipa de pilão era uma técnica construtiva que consiste em comprimir a terra em formas de madeira, denominada de taipas, onde o barro é compacto originalmente disposto em camadas de aproximadamente 15 centímetros de altura até atingir a densidade ideal. Criada assim uma estrutura resistente e durável. Casa geminada. É um tipo de construção simétrica que une duas ou mais habitações, compartilhando entre elas o telhado e a parte da estrutura. Em linguística, o termo aparece em consoante geminada, que designa uma consoante dupla, mais longa que uma constante simples. Número 4. Explique o significado da expressão fazer nas coxas. Nas coxas é uma expressão idiomática brasileira, quando se diz que alguma coisa foi feita nas coxas. Significa que essa coisa foi feita apressadamente, sem capricho e mal feita. Vejamos um exemplo da expressão numa frase: Joaquim, o relatório que você apresentou não estava bom. Número 5. Cite o estilo colonial na arquitetura civil. No Brasil, a arquitetura colonial é definida como a arquitetura realizada no atual território brasileiro desde 1500 até a independência em 1822. Reflete a influência portuguesa com adaptação ao clima tropical. Pensar uma opinião ou fato é agir com sabedoria.